Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, como sempre, organizado pelo Instituto AMSUR, sempre também com a parceria do Fórum 21 e do portal Rede Estação Democracia. Nós hoje vamos abordar o tema da defesa nacional enquanto política pública necessária, e focando, óbvio, o momento atual pelo qual a gente está vivendo, onde as Forças Armadas, após várias aventuras, após vários posicionamentos políticos, após um período onde a tutela militar sobre o Estado ficou excessivamente consolidada e afirmada, nós estamos hoje com as Forças Armadas bastante questionadas, né, do ponto de vista do seu papel político, o papel político que ela vem desempenhando. E fica a pergunta, né, de se o que se faz com os militares? Volta aos quartéis no sentido de que nos quartéis se preparem para um momento em que eles possam retomar um papel político de tutela sobre o governo. Qual é o papel dos militares? Ou nós temos as Forças Armadas de que nós necessitamos? De que Forças Armadas nós de verdade precisamos? Nós vamos ter hoje conosco, aprofundando um pouco esse tema, né, duas pessoas com muita conexão com o tema. De um lado, o José Genuíno Neto, que é ex-deputado federal constituinte, foi detentor de vários mandatos junto à Câmara Federal, foi também presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e foi também assessor especial do Ministério da Defesa, nos tempos do Nelson Jobim como ministro da Defesa. E teremos conosco também o professor Piero Lerner, que é antropólogo, é professor titular na Universidade Federal de São Carlos, na área de antropologia da guerra e sistemas hierárquicos, né? Tem trabalhado muito no estudo sobre a guerra híbrida e o Brasil, né? Na guerra híbrida, as formas da guerra híbrida, né? E, e vamos, portanto, contar com esses dois pesquisadores, esses dois personagens políticos, inclusive, e este evento de hoje precede a próxima segunda-feira, onde a gente vai fazer o lançamento de um livro intitulado O que Fazer com o Militar, escrito pelo professor Manuel Domingos Neto, que aprofunda bastante a discussão da defesa nacional como políticas públicas e a correspondência entre as Forças Armadas que nós temos hoje e uma verdadeira política de defesa nacional. Eu vou solicitar para a abertura dos nossos trabalhos que as boas-vindas sejam dadas aos nossos palestrantes pelo nosso presidente, Vicente Trevas, já também fazendo o contexto da discussão que nós vamos aprofundar aqui hoje. Antes disso, eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, que deem seu like, né, compartilhem, e que, em havendo interesse em serem informadas sobre as atividades que a gente vem desenvolvendo com os Diálogos AMSUR, cliquem também no sininho. Vicente, por favor, com você. Obrigado, Granado. Muito boa noite a todas e todos. É um prazer receber os nossos convidados de hoje, o nosso sempre companheiro genuíno e a nossa referência na reflexão sobre os militares, que é o professor Piero Lerner, né? Como todos nós sabemos, nós somos um pequeno centro de pensamento estratégico e aqui as nossas indagações elas se movem para além da conjuntura, para além dos movimentos conjunturais. E por isso
ao tentarmos hoje discutir, né, esse tema, o tema da defesa nacional como uma política necessária, como uma política pública, nós gostaríamos de ter, da parte dos nossos expositores, esclarecimentos e reflexões sobre algumas dimensões, né? Primeiro, o contexto dessa discussão, hoje, 18 de setembro de 2023, né? Portanto, essa discussão feita 2 anos atrás, 3 anos atrás, 6 anos atrás, ela teria conotações específicas daquele tempo. Então, a primeira questão é entendermos em que contexto hoje nós estamos discutindo essa questão, né? Isso é uma primeira indagação geral. E uma segunda indagação geral é quais cenários e tendências essa discussão pode ensejar, ou pode se projetar, e quais cenários e em quais tendências aí, né? Portanto, são essas duas macro-indagações. Claro que essas indagações elas se desdobram em algumas constatações, né? Primeiro, né, a questão dos militares hoje na conjuntura política brasileira, né? Reparem, e isso quero fazer referência à conjuntura mais recente, que foi o governo Bolsonaro, onde todos sabem que foi um governo conduzido pelos militares, né? Não só na cúpula do Estado brasileiro, mas com grandes ramificações para um conjunto de instituições e estruturas do Estado brasileiro, né? Mais ainda um governo, uma Forças Armadas que assumiu sem pejo a postura de um partido político, né? Inclusive tentando fazer elaborações programáticas partidárias, se assim nós considerarmos o Projeto Brasil, elaborado pela Fundação Vilas Boas, pelo Instituto Sagres e pelo Instituto Republicano, né? E mais ainda, e lançando à cena públicas quadros militares para exercer funções públicas, funções de mandato público, né? Tanto no caso específico do candidato à vice-presidência e no caso de várias candidaturas ao parlamento, né? Mais ainda, em um momento especial onde nós poderíamos até indagar se as Forças Armadas, se esta instituição não estaria vivendo a hora da verdade, né? Ou seja, através de seus atos, né? De suas iniciativas, de suas falas, de suas condutas, não pode mais, se entende, ocultar, se entende, a verdade dessa instituição, né? E quais seriam essas verdades que estão aflorando? Primeiro, que essa retórica de um poder de estabilização, né, o famoso poder moderador, na verdade, é uma tutela que a sociedade não está mais aceitando com tranquilidade, e ela tem uma face do golpismo. Então, é uma primeira questão. Uma segunda questão, e essa eu diria que é portadora de uma substância desagregadora, que é o tema da corrupção. Quer dizer, a corrupção chegou para a opinião pública de larga escala aos militares. Não é que antes não existia, basta relembrar a fazedora militar, a Ponte Rio-Niterói, tem tantas outras iniciativas que estão aí documentadas, né? Mas ela está chegando de uma maneira explícita. Ela está chegando quando se revela que um conjunto de militares graduados, passando para a reserva, tornam-se lobistas, disputando as compras governamentais, superfaturamento,
né? Além de serem lobistas também das empresas que vivem das compras governamentais. E mais ainda, e uma corrupção que se espraiou de uma forma inusitada, né? Ou seja, um general de 4 estrelas que fez parte do alto comando das forças militares torna-se, né? Isso foi registrado, isso tem visibilidade pública, um receptor, entende, de bens ilícitos, né? E tudo isso, e claro que a partir da delação premiada do astutioso do presidente, do então presidente, isso vai se materializar com evidências, com comprovações e tudo, né? Mas aí tem o terceiro vértice do triângulo das Bermudas para os militares. O primeiro vértice, essa tutela golpista, o segundo vértice, a corrupção, e o terceiro vértice é a sua ineficiência, né? Porque, vejam, o debate que nós vamos realizar sobre a defesa nacional, né, como políticas públicas, hoje, em 2023, se dá num contexto em que forças políticas e culturais, né, e sociais da nossa sociedade estão arguindo a ineficiência, a inadequação das Forças Armadas como uma força de defesa nacional. Esse é o sentido mais profundo do livro que será lançado na próxima semana, né? Portanto, veja, uma tutela golpista, autoritária, sem sentido e sem gerar estabilidade ao país, a corrupção e a ineficiência. Então, nós estamos diante aí de uma complexidade, né? E essa complexidade, ela pode, e aí é a indagação que eu faço, né, ao Piero e ao Genuíno, né? Ela pode estar colocando as as Forças Armadas numa profunda encruzilhada. Essa é a indagação, que é menos uma afirmação, mas uma indagação. E uma segunda indagação, se essa profunda encruzilhada vai necessariamente produzir, ou já está produzindo, um processo de realinhamento das Forças Armadas. E aí vem uma terceira indagação. Em que direção, em quais direções esse realinhamento está se dando ou pode se dar? Porque eu posso imaginar que há um realinhamento no sentido de um recuo tático para deixar a onda passar e depois voltar com os mesmos propósitos. Pode ser um momento de um recuo mais estratégico para tentar repensar o que eu acho que foi a tragédia dos militares para eles mesmos, essa aventura que eles levaram o país, né? E, evidentemente, uma, um desdobramento da encruzilhada se transformando no impasse, né? Então, são essas indagações que nós gostaríamos de saber. E lembrando o contexto hoje, né? Não é só o contexto das Forças Armadas, mas é o contexto do governo Lula, como ele está lidando, né, com essa agenda, porque aqui não podemos esquecer o 8 de janeiro e aquilo que antecedeu o 8 de janeiro, e as evidências materializadas, né, em fatos, em documentos, da participação de militares na tentativa deste golpe fracassado de 8 de janeiro e nas ações pretéritas recentes, né, para impedir a própria posse do presidente. Então, veja, eu acho que essa discussão chega em hora oportuna, mas chega num contexto de muita complexidade, né? E aí nós teríamos de ter uma capacidade de compreensão e nada melhor de contar com as reflexões do Genuíno e do Piero. Muito obrigado. Treinado, passo a vocês a condução dos trabalhos. Muito obrigado, Vicente. Bom, vamos então diretamente ao nosso debate. Eu vou pedir, portanto, a primeira intervenção ao professor Piero Lerner. Piero, por favor, com você. Bom, boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao
Antônio, pelo convite, ao Vicente, pela honra de estar aqui mais uma vez. Obrigado pelas questões também. Agradecer a presença de todo mundo, especialmente do Zé Genuíno. Enfim, né, já falei isso para ele, mas não custa falar de novo. Sempre teve meu voto a vida toda. Espero que eu possa de novo fazê-lo. Enfim, muitas vezes, viu, Genuíno? Não foi uma só, não. E eu espero, de alguma maneira, talvez, se não contribuir para esclarecer isso, acho que talvez eu contribua para talvez para a gente confundir, que nem dizia o Chacrinha, eu vim aqui para confundir mais do que para organizar. Porque eu já vou adiantando aqui, tomando o mote, o livro do Manuel, enfim, que inspira talvez um pouco a sessão daqui de hoje, né? O que fazer com o militar brasileiro é uma pergunta muito difícil, porque do meu ponto de vista, e eu acho que talvez isso seja um pouco decepcionante, talvez decepcionante em relação a mim, é que eu acho que a gente tem, não em relação ao que pode ser feito, mas é que, na minha opinião, eu acho que a gente está muito mal parado na posição de quem deseja fazer alguma coisa com eles. A gente não tem, vamos dizer assim, um instrumento de contra-efetuação do modo pelo qual eles têm se colocado, enfim, como atores, talvez mais do que políticos, né? Enfim, atores que têm, vamos dizer assim, sequenciado uma série de ações que dizem respeito ao estabelecimento de uma hegemonia em momentos de crise no Estado brasileiro. Enfim, isso está ocorrendo desde 1870. Eu não sou a melhor pessoa para discutir história militar, tenho certeza que aqui tem gente que conhece muito melhor do que eu, mas eu acho que, enfim, a gente pode talvez falar dessa ideia do que fazer com um militar, pensando pelo menos de forma mais ou menos abstrata ou idealista, como um protoplasma para uma situação em que a gente tenha alguma condição de reverter o jogo que eles têm imposto há algum tempo já, né? Eu tenho um problema que eu acho que é mais ou menos anexo a esse, enfim, talvez derivado do fato de eu não ser cientista político, eu sou antropólogo, que é uma coisa muito exótica para estudar militares, mas o antropólogo, enfim, está interessado sobretudo nas categorias nativas deles e vendo como eles pensam e codificam, enfim, o mundo. A partir disso, pensar em como eles agem no mundo. Eu sou muito cético em relação à ideia, que foi uma ideia sistematicamente elaborada e pensada pela ciência política, sobretudo americana, mas que, enfim, migrou para cá, como tantas outras coisas no campo acadêmico e dele para o campo político em geral, que é a noção de controle civil dos militares, né? De certa maneira, eu acho que essa ideia é uma espécie de ficção criada lá nos anos 50, lá nos Estados Unidos, para se estabelecer, aí que está talvez o pulo do gato, a ideia, que é uma ideia que interessa sobretudo aos militares, de que existe alguém que está controlando eles e que eles não são um poder absolutamente desenfreado. Ou seja, embora pareça um tanto paradoxal, interessa a um setor que tem um poder
que é intocável, a noção de que eles estão subordinados a alguma esfera. Eles, tudo bem, pode ser, enfim, numa estrutura legal, enfim, do arcabouço jurídico, de montagem de um Estado, ok. Mas o que ocorreu depois da Segunda Guerra é que eles começaram a constituir um novo tipo de poder, uma espécie de metafísica que passou a se estabelecer com tamanha ramificação na vida social que se tornou um negócio absolutamente incontrolável. Para trocar mais ou menos, enfim, por uma metáfora, se é que eu me faço entender, é como dizer que a polícia consegue controlar a criminalidade, né? Quando a gente vê, de fato, que se tem alguns momentos em que você tem a criminalidade controlada, é porque outras condições estão se efetivando em cima desse problema. Condições que, inclusive, podem incluir um acordo entre polícias e bandidos, sei lá, né? Como a gente talvez tenha vivido aqui na experiência paulista desde 2006, pelo menos. Então, eu acho que tem uma questão que, de certa maneira, modulou o pensamento político e da ciência política em geral, que é a ideia de que você tem parâmetros, ou quase parâmetros quantitativos mesmo, e de, vamos dizer assim, daquilo que esse pessoal chama de qualidade da democracia, que se chama essa ideia de que você controla militares, mas que no mundo real eu acho que isso absolutamente não tem lugar, né? O que a gente viu, pelo menos nos Estados Unidos, foi a expansão absurda do sistema militar depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A ameaça nuclear fez com que os poros da vida militar produzissem as relações mais cotidianas, em termos familiares, de planejamento urbano, de construção de obras, enfim, de um país que se voltou completamente, né, para uma ação subsidiária de um setor do Estado. Isso nunca foi novidade, enfim, foi um setor que nasce junto com o próprio Estado e com o capital. Isso, enfim, já tem bastante gente que falou sobre isso, mas que é um setor que realmente começou a promover, vamos dizer assim, um modelo de fusões e aquisições, né, de partes da realidade que não, vamos dizer assim, não cabem naquele tipo de enquadramento de uma teoria política lá, Max Weber, por exemplo, que está pensando em autonomização das esferas, enfim, cada um no seu quadrado, e daí a ideia dessa separação absolutamente radical entre poder civil e poder militar. Então, como se a partir de uma determinada hora, né, existisse a ideia de que você tem, né, uma espécie de Estado que é aberto à visitação diurna, que é esse das políticas públicas, das eleições, enfim, do jogo que a gente entende como o jogo democrático, mas na sombra dele, enfim, atuasse, vamos dizer assim, uma espécie de sistema administrativo controlado, não talvez não exatamente só por militares, enquanto pessoas físicas ou mesmo instituição como CNPJ, mas por uma espécie de metafísica militar que, enfim, se impôs lá nos Estados Unidos, né? Em primeiro lugar. Estou falando isso dos anos 50. Essa ideia nem é minha, isso aí está lá no incrível sociólogo chamado Charles Wright Mills, que escreveu Elite do Poder,
lá nos anos 50, e foi mostrando como esse negócio aí foi se multiplicando, enfim, e se enraizando na sociedade americana de um modo incontornável. E a história que a gente viu dos Estados Unidos, que vem a se tornar o grande modelo de democracia ocidental, etc. e tal, é uma história de cada vez mais cada vez replicar mais esse modelo, né, até, vamos dizer assim, o último fio de cabelo, de forma celular, né, na existência das pessoas. E eu não estou falando aqui só da ideia de um Estado securitário, enfim, essas coisas que também, evidentemente, entram no jogo, mas principalmente na ideia de que, assim como um administrador de sistema operacional de computador, essa metafísica militar acaba estabelecendo o que pode e o que não pode rodar nesse sistema, né? Isso lá nos Estados Unidos foi feito de uma maneira, né, como a gente sabe, onde praticamente foi se constituindo a fusão de três grandes setores. O Wright Mills chama de elite industrial, militar e midiática, e isso a partir dos anos 80 faz uma transferência absolutamente incrível e que se potencializa demais, que vira a finança junto com a máquina de guerra, junto com as big techs, né? Enfim, tudo mais ou menos sai lá dos sistemas ideológicos de computadores da Rand Corporation, que não por acaso é o grande modelão, Vicente, desse manifesto BR-35 que saiu lá do Instituto Vilas Boas. Então, eu acho assim, se a gente pensar em termos dessa metafísica, o que fazer com militares, eu acho uma coisa muito complicada. É evidente que a gente pode ter soluções que dizem o seguinte: bom, a gente pode ter algum poder de contra-efetuação para pelo menos fazer com que as pessoas que estão nesse plano sentem na mesa e passem a negociar. E isso parece ser um dos problemas contemporâneos que vários lugares têm, enfim, enfrentado. Porque não me parece que militares lá e cá estejam lá muito abertos à negociação, mesmo com toda essa crise que você bem lembrou, Vicente, aqui. Mas dito isso, né, tomando isso mais ou menos como uma espécie de preâmbulo um pouco catastrofista, talvez, da minha parte, e niilista, né, sobretudo, eu acho que tem, agora me inspirando bastante no manual, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente pode pelo menos tentar começar a fazer com os nossos militares, que é nacionalizar eles. Porque o grande problema, aqui eu acho que a gente tem aqui no Brasil, acima de tudo, é que os nossos militares são mais ou menos que nem fábrica de carro chinês em Goiás. Embora eles digam que são made in Brasil, enfim, esse carro, como é que chama? Tigo, sei lá eu, esses Caoa aí, enfim, conteúdo nacional, já aparece aquela voz bonita, feito no Brasil, né? Enfim, vem tudo da China, inclusive o próprio plano da fábrica, né? A linha de montagem toda, enfim, concepção chinesa, e o negócio simplesmente é montado aqui. E eu acho que esse é um problema. Por quê? Porque por mais que eles tentem nos convencer que com o fim da ditadura eles começaram um processo de nacionalização da sua doutrina, da sua cosmologia
e da sua concepção de mundo, com aquela parafernália absolutamente translocada que liga a Amazônia, a Guararapes, a ideia de se estabelecer como uma força de resistência, enfim, embora tenha esse verniz, tudo isso foi feito, pensado, elaborado em cima de uma plataforma já existente que foi importada. Esse processo de importação, ele foi mais ou menos a partir de 2007, 2008, turbinado de novo dentro do Exército, principalmente. Das outras forças eu não conheço tanto, mas do Exército eu posso falar com alguma propriedade, talvez, porque eu conheço um pouquinho mais. E foi turbinado por uma movimentação silenciosa que eles começaram a fazer nessa época, cujo um dos principais artífices foi o Vilas Boas mesmo, quando ele era general de divisão ainda. Ele montou um negócio chamado Escritório de Projetos do Exército, que vinha com a história que era subordinado a uma coisa que também foi criada para ele lá, que era a 7ª subchefia do Estado-Maior do Exército, que, no fundo, era o seguinte, era talvez o think tank interno deles, que ia fazer o projeto de ação da Força Terrestre para 2035. Daí foi a inspiração desse documento patético enfim, do Instituto Vilas Boas. Isso tudo já estava montado, entendeu? Eles só deram a cara de como se isso tivesse sido montado fora. Mas essa engrenagem toda já estava, todos os dispositivos, as coisas, tudo já estava pensado. E eles fizeram isso em cima de uma pesquisa ali, com 2.000 militares, não sei, mas que são 2.000 militares que já estão recebendo essa instrução há, sei lá, 15 anos, entendeu? Então, assim, era um monte de resposta pronta que chegava lá e dizia o seguinte: bom, o que a gente quer ser? A gente quer ser uma cópia dos Estados Unidos. É chegar onde, assim, num patamar bananeira, tropicalizado, vamos dizer assim, desse esquema que começou a se montar lá desde os anos 50, se pensando como uma sucursal daquilo. E, assim, quando eu li o livro do Manuel, a coisa que mais me bateu ali, uma narrativa que ele fala, que ele lembra de quando ele estava no CPOR, que o pessoal ia fazer exercício e comia comida importada dos Estados Unidos. Enfim, era um negócio assim, quer dizer, até nesse nível, vamos dizer assim, mais, como que a gente pode dizer, infraestrutural. Mas a coisa chega como uma espécie de modelo idealizado. E é curioso, eu resolvi ver isso com um pouquinho mais de detalhe e fui ler uma tese de doutorado de um major lá do ICM, que basicamente fala desse projeto que eles tinham de Brasil para 2035, e a tese se baseia em entrevista com o Vilas Boas. Aí ele diz assim, bom, o general, mas enfim, como é que vocês pensaram a estruturação do modelo de transformação do Exército? Aí ele responde assim, não, a gente tinha algumas coisas na cabeça. Tinha o exemplo do Chile, mas não, o exemplo do Chile a gente se tocou que é uma cópia do exemplo americano. Tinha o exemplo chinês, mas, enfim, aquilo lá é exótico para a gente, é coisa de ET. Então a gente ficou com o modelo americano mesmo, que era mais fácil de importar. E o fato é que, a essas alturas, eles já estavam com, enfim, ligações mais do que diretas sendo estabelecidas a partir da ponte Porto Príncipe, Washington, é, Porto Príncipe, Miami, Washington, enfim, né? Que, segundo os nativos que eu entrevistei, era uma coisa assim absolutamente escandalosa, porque todos os oficiais que serviam lá iam passar feriado fim de semana nos Estados Unidos, enfim,
aproveitaram a crise do subprime americano para comprar imóvel em Miami, enfim, e os mais graduados iam direto para Washington e começavam a replicar as amizades com o sujeito lá e a importar justamente o tipo de doutrina que estava começando a ser elaborada nos Estados Unidos a partir de meados da década de 2000, que era uma doutrina que justamente visava o seguinte: olha só, agora não é mais a guerra nuclear que vai produzir o pânico geral que nos faz produzir um alvo lá em Tonga ou em Bora Bora, mas é um novo tipo de ameaça. Como a gente tem insurgência e terrorista pipocando em tudo quanto é parte do mundo, a gente tem que produzir uma nova doutrina que diga o seguinte: bom, agora não tem mais essa história de guerra separada, de política e mundo civil separado de militar. É tudo a mesma meleca. Não tem mais tempo de paz e tempo de guerra. A gente tem que pensar tudo como uma espécie de contínuo, como se a gente estivesse numa grande zona cinza. E é preciso que os poderes militares façam a infiltração, e disso os militares brasileiros entendem bem, né, em todos os cantos da sociedade. Veja, essa ideia vem como um talo na cabeça do pessoal. E não é à toa que começa em 2011 esse processo de pegar a militar, que eu vou chamar aqui agora o padrão Tarcísio Freitas, tá? Que acho que foi 2008 ou 2011, não sei. O cara tinha voltado do Haiti, tinha uma posição boa, possivelmente ia chegar a general, enfim, estava lá entre os primeiros colocados de turma dele e tal, sai para fazer um concurso público na CGU. Major Vitor Hugo, mesma coisa, Forças Especiais, Escambau, 010101, Marechal Hermes, Tríplice Coroa, sai para fazer um concurso de assessor legislativo na Câmara dos Deputados. Isso é evidente operação para infiltrar o cara lá, entendeu? E botar ele dentro do gabinete do Bolsonaro para passar o manual de instrução do que o Bolsonaro ia fazer de 2015 para frente, né? Quando eles decidiram girar a chave seletora e disseram assim, não, o Bolsonaro não vai mais ser só o nosso deputado lá no Congresso, que agora a gente tem um sistema de lobby gigantesco lá, né? Enfim, acho que a Ana Penido até tem esses dados aí, mas agora a gente precisa ter o nosso... Eu gosto de falar esse nome, entendeu? Porque todo mundo fala, você acha que os militares são muito geniais. Não, eles só produziram um laranja lá, coisa que empresário brasileiro sabe fazer há 500 anos para representar os interesses deles lá. E fizeram isso aí usando, enfim, doutrina de guerra híbrida no manual e entre outras coisas ali. Bom, então, diante disso, teve, enfim, esse desastre que a gente viu acontecer, né? E aí, aqui a minha interpretação. Evidente que eles queriam que o Bolsonaro tivesse continuado, não conseguiram, mas eles já tinham um plano B na manga, que é o plano B de fazer o seguinte: parece plano do Missão Impossível, né? Caso essa mensagem falhe, você vai autodestruir ela em 5 minutos, em 30 segundos. E o plano B é esse: enfim, fazer o homem-bomba explodir com a bomba no colo. Não interessa mais a eles. E aí eles criaram essa outra ficção, que é o famoso general legalista. Eu garanto para vocês que não existe isso, que os militares pensam antes de tudo, neles, enfim, como uma corporação que tem clivagens, tem divisões? Tem, mas isso são coisas que ficam internamente, não são coisas que nos interessam.
não tem setor ali dentro para a gente fazer aliança ou deixar. Não, isso não existe. Isso não é mais a época da Guerra Fria, quando talvez pudesse ter esse tipo, vamos dizer assim, de amálgama, né, com o mundo social. Agora não tem mais isso. Eles passaram a régua nessa história e ficaram um bloco extremamente compactado. E assim, não pode se esquecer, esse general que está aí comandando o exército foi o sujeito que em 2014 deixou o Bolsonaro fazer o comício lá na AMAN, quando começou tudo, e se declarar publicamente pela primeira vez candidato à presidência da República, dizendo que ia arrastar um monte de gente lá, etc. e tal. Então, dito isso, e mais ou menos terminando, é óbvio que, enfim, da Covid até os casos de corrupção, até etc e tal, tudo pode ser considerado uma baixa diante de uma marcha de guerra que eles se colocaram, né? Mas eu acho que eles estão na cabeça que eles vão sobreviver a isso. Por quê? Porque eles estão conseguindo, e com uma certa facilidade, e eu fico muito feliz, Vicente, que você diga que esse foi um governo militar, acima de tudo, mas isso não é uma posição consensual, especialmente na imprensa, porque a ideia dominante é que o Bolsonaro, com a sua genialidade, conseguiu arrastar os militares por em torno dele. E quando, então, eles começam a queimar o Bolsonaro, evidentemente que vai arrastar alguma baixa de guerra junto, mas vai preservar a posição fundamental que eles se estabeleceram, que é essa de tentar fazer, vamos dizer assim, essa cópia tropicalizada de um modelo americano. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas vamos dominar o quê? Fazer o quê? Bom, aí a gente precisa ter na cabeça o que que eles estão se enfiando e não querem sair de jeito nenhum. Eu acho que são basicamente duas coisas. O sistema de informações é o primeiro, e com ele a gente sabe que dá para fazer muita coisa, né? Enfim, a produção de dossiê é o mínimo, né? Mas também se antecipar a jogadas, né? Fornecer dados para quem interessa e daí para frente, né? E o segundo é ter controle do sistema de comunicações, e especialmente ser a última palavra quando está se falando do sistema cibernético nacional. Vejam bem, o sistema cibernético hoje é o que regula essa nova modalidade capitalista aí, que uns chamam até de tecnofeudalismo, né? Que é esse capital ocioso que está se autorreproduzindo e que já deve estar respondendo, sei lá eu, por 60% do PIB, não sei. Que é, enfim, nem do PIB, é um sistema de gerenciamento de dívidas, né? Diz que se chama de investimentos, etc. e tal, que é um buraco sem fundo, é transnacional e que eles certamente têm algum, vamos dizer assim, algum poder em cima dos canais de comunicação que permitem esse sistema todo ser gerenciado ao longo das transações financeiras do mundo. E é um poder subsidiário, que eles fazem como filial brasileira de um jogo que é um jogo imperial. Então, só para terminar mesmo, para valer, eu acho que talvez o que fazer com o militar, a gente possa começar não tendo, talvez não muitas ilusões de que eles vão assim se submeter a uma política de governo que queira dizer, não, o Estado tem que ir para esse canto. E eu acho que assim nacionalizar várias coisas dele já seria de ótimo tom. Como fazer isso? Bom, a gente pode talvez se envolver depois, mas eu não quero ficar mais tomando o tempo de vocês, porque eu não tenho também certeza de como fazer isso, eu tenho só algumas intuições
paliativas em cima disso. Mas eu agradeço profundamente, de novo, e desculpem qualquer coisa. Obrigado. Muito obrigado, Piero. Muito obrigado mesmo. Eu passo, então, imediatamente para o Genuíno. Genuíno, com você, por favor. Bem, boa noite, companheiros, boa noite, Granado, Vicente, Pierro. Eu vou partir da ideia, Vicente, de que nós estamos numa grande encruzilhada. E essa encruzilhada, ela foi produzida pelo governo que nós derrotamos eleitoralmente, mas ainda não derrotamos politicamente. Porque este governo, que foi produto do golpe de 2016, ele representou o que há de mais conservador, mais autoritário, mais aloprado, mais escrachado de todas as características da formação do Estado brasileiro ao longo de décadas. E considerando o papel do Estado nas reformas neoliberais, em que a questão central do Estado é produzir um autoritarismo para controlar e reprimir a rebeldia popular, controlar e garantir as normas do mercado pela via autoritária. Esse Estado que, ao liquidar direitos e liberdades, ele projetou, na experiência do golpe de 2016 e do governo do Inominável, uma fusão, né? E aí eu vou dialogar com o que você coloca, uma fusão do Estado da coação, o Estado repressivo, o Estado controlador, o Estado centralizador, porque o Bolsonaro foi essa parceria. Ele não envolveu as Forças Armadas, ali foi uma parceria estrategicamente combinada, desde a candidatura dele quando nasceu. E se cria uma espécie de Estado permanente de um modelo de guerra. É uma espécie de guerra civil permanente. Tudo está em guerra, é o anti-institucionalismo, é a guerra cultural, é contra o politicamente correto, é a guerra contra o resgate da história, a guerra contra os negros, contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, contra as populações originárias. Se cria um clima de conflito. E esse conflito tem que ter no aparato das Forças Armadas um elemento central de sustentação. Nisso aí, Lerner, você tem razão quando chama a atenção para que o problema da reforma nas Forças Armadas não pode ser tratado como um problema isolado, isso tem que ser tratado dentro de uma estratégia global de enfrentamento, tem que ser dentro de uma estratégia global de uma ideia de revolução, dentro de uma estratégia global de ruptura. É ilusão nossa achar que nós vamos fazer uma reforma institucional no aparato militar na quadra do Estado neoliberal que atende ao mercado, o individualismo, o sistema financeiro, os monopólios e essa disputa internacional. Portanto, a questão democrática das Forças Armadas, a questão da autonomia deles dentro do Estado, a questão deles darem segurança para a classe dominante, em última instância, são eles que seguram. A questão, por exemplo, deles se prepararem para uma visão de projeto, ou assumindo abertamente, ou de maneira indireta, coloca uma questão estratégica para nós, que é o enfrentamento desse problema, coisa que nunca aconteceu ao longo da nossa história. Não aconteceu, e ao longo da nossa história se construiu uma concepção de tutela, de autonomia e de uma subordinação, ora ao estrangeiro, ora à função de guerra interna. Esses dois elementos caminharam junto das Forças Armadas: a guerra interna, lei e ordem, e a submissão ao capital estrangeiro pela via da modernização das Forças Armadas, que teve como
momento áureo na Guerra Fria, entre guerras, do período entre guerras. Né? E após a crise do fim do bloco soviético, isso se acentuou dentro de uma visão de um mundo unipolar. Portanto, a questão militar, nos tempos atuais, é uma questão profunda, estratégica, e de como ver essa mudança. Não é uma mera resolução do Congresso Nacional, não é um mero orçamento que vai enfrentar esse problema. Eu tenho pensado comigo, viu, Pierre, que as Forças Armadas, dentro de uma visão radicalmente democrática, tem que ser praticamente, eu já usei essa expressão aqui uma vez, nesse coletivo, refundadas, no sentido de uma alteração muito profunda, muito radical, porque o conserto delas como estão será a manutenção da tutela, a vinculação com a segurança pública, a vinculação com o artigo 142, a vinculação com essa norma que eles estão defendendo agora de 2% do PIB, que é a norma da OTAN, e essa discussão que eles fazem sobre o modelo de aparelhamento das Forças Armadas. Nesse sentido, eu acho que o livro do Manuel Domingos é uma grande contribuição, porque ele enfrenta esse problema que, em parte, Pierre, você está colocando, principalmente no modelo de Estado do capitalismo monopolista dependente e financiarizado. Ele enfrenta essa questão a partir da discussão do que é uma política de defesa. A ideia de uma política pública, de uma política transparente, a ideia de que não é só de militar, a ideia de que ser produto de um grande debate sobre os requisitos, os princípios, as orientações para uma política de defesa como política pública. Se é uma política pública, ela tem que ter a transparência, não é só de militar, e tem que envolver as várias instituições. E ao definir alguns elementos do que podia ser uma política de defesa nacional, eu acho que a contribuição para esse debate é muito importante. Porque, olha bem, se nós queremos construir uma transformação estrutural do país, essa transformação passará necessariamente pelo enfrentamento da questão militar a partir de uma política de defesa, porque a questão das Forças Armadas ela é estratégica para a democracia. E nós não podemos deixar de tratar a reforma das Forças Armadas a partir dos elementos do que a gente pode definir como uma política de defesa. Né? É claro que, nesse momento, eu até digo que nós estamos perdendo uma grande oportunidade histórica para fazer esse debate. Estamos perdendo. Porque cai o prestígio das Forças Armadas na opinião pública. Se evidencia o caráter mesquinho, o caráter autoritário, o caráter de se locupletar, o caráter de joias, o caráter de tudo que tem vindo à tona, como essa questão vai desgastando aquilo que para eles é essencial na disputa de hegemonia, o papel das Forças Armadas como um nível de sustentação política. E nós estamos, por falta de uma orientação política adequada, de enfrentamento, nós estamos, de uma certa maneira, blindando. Há uma blindagem lenta, gradual e segura em torno da discussão e da reestruturação das Forças Armadas. A reestruturação, tendo em vista as novas exigências do que a gente também já discutiu aqui, o que é hoje o nosso entorno estratégico para uma política de defesa nacional com inserção forte na defesa da inserção do Brasil da soberania. A questão do Atlântico Sul, a questão da África, a questão da unidade sul-americana. Isso passa a ser elemento essencial. Então, veja bem, eu acho que nós temos que quebrar as casamatas que compõem a doutrina militar da lei e da ordem para combater o inimigo interno e da submissão às potências imperialistas, em particular os Estados Unidos. Eu acho que, nesse sentido, há um debate que podia estar muito mais aberto, mais profundo, mais amplo, em torno dessa questão
da relação do Estado, nas condições atuais, com o aparato militar. Quer dizer, essa ideia, a gente que ele se orienta pelos valores da democracia, pelos valores da liberdade, da solidariedade, nós temos que enfrentar o discurso da mera eficiência capitalista e dos direitos individuais. Nós temos que enfrentar isso aí, porque isso aí está amarrando os aparatos repressivos do Estado. Porque nos finalmente isso significará o controle repressivo de coação da rebelião popular, das manifestações populares. Isso vem pela força, vem pelos meios de comunicação, vem pelo sistema de inteligência. E não é por acaso, Lerner, que o Gabinete de Segurança Institucional foi algo fundamental que eles não abriram mão. E o governo cedeu equivocadamente. Porque o Gabinete de Segurança Institucional tem o controle do chamado SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. Não é por acaso que eles não abriram mão disso aí. E não é por acaso que o golpe de 2016, após o golpe, iniciou-se a reestruturação do Gabinete de Segurança Institucional com o general Etchegói. E não é por acaso que foi um atrito do Etchegói com o Manuel Domingos, quando ele botou o dedo na ferida e discutiu a questão do papel e da eficiência das Forças Armadas como instrumento de defesa. Então, veja bem, eu acho que se a gente discutir uma política de defesa, tirando a tutela militar do controle da população, tirando a tutela militar da hegemonia dos aparatos de Estado de maneira autônoma, tirando a tutela militar do monopólio do patriotismo, enfrentando a tutela militar na organização autoritária, particularmente do Exército Brasileiro, criando novos referenciais para uma política de defesa dar conta do nosso entorno estratégico, o que significa monitoramento, o que significa mobilização, eu acho que é uma tarefa muito importante para as forças democráticas, para as forças populares, para as forças de esquerda. Porque, diante da questão colocada por essa espécie de guerra civil neoliberal que acontece no mundo, há uma guerra civil neoliberal. Essa guerra civil neoliberal, olha, ela aparece na forma de catástrofe, olha, ela aparece na forma de refugiados, olha, ela aparece na forma de golpe, olha, ela aparece na forma de segurança pública, veja o caso do Milei na Argentina, veja a crise do Equador, veja o que está acontecendo no Chile. Portanto, eu acho que essa questão, e aí, nesse sentido, Pierre, eu dialogo com a tua colocação no sentido de que a questão militar, a questão da defesa nacional, tem que caminhar passo a passo com uma estratégia global de ruptura revolucionária para um projeto de emancipação política, econômica, social e cultural. Nós podemos ter reformas, nós podemos ter limitações, nós podemos ter enquadramento, que, no meu modo de entender, o governo está perdendo uma grande oportunidade. Esse clima de colocar em insegurança o mundo e a vida das pessoas, a vida da sociedade, a vida dos países, a vida do mundo, coloca uma espécie de uma sociedade infantilizada com medo, que ora vê o terrorismo das águas derrubando tudo, ora vê o terrorismo na forma de terror propriamente dito. Então, veja bem, os parâmetros para a luta popular, democrática, para a luta socialista hoje, exigem que, nesses parâmetros, nós coloquemos a questão militar da defesa nacional de maneira diferente do que sempre colocamos, porque a gente tinha uma visão de ilusão do legalista, do nacionalista, uma visão de dividi-los, uma visão de se aliar com parte. Isso aí, no meu modo de entender, nós temos que encerrar, porque uma das consequências do neoliberalismo é que ele está matando os ingênuos, está matando a ingenuidade. Não, nós não permitimos ser mais ingênuos nessa característica. Eu acho que, por exemplo, separar a segurança pública das Forças Armadas, como propõe o Manuel Domingos no seu livro. Segurança pública é uma coisa, Forças Armadas é outra coisa, e separar de maneira profunda, clara, de maneira vertical, é um elemento central. Ter o Ministério da Segurança Pública separado do Ministério
da defesa. É algo importante. Então, veja bem, eu compreendo que o objetivo central nosso, que é de transformações estruturais, vai exigir praticamente uma refundação das Forças Armadas a partir de uma política de defesa democrática, nacionalista, com base em outros critérios. E o que nós temos que fazer agora é uma política de enfraquecimento, uma política de controle, de resistência, para tirar essa tutela da maneira como ela é exercida, essa autonomia da maneira como ela garante os privilégios. E essa ideia, que no meu modo de entender também está muito presente, de uma associação com a ordem internacional capitaneada pelos Estados Unidos, que está presente, inclusive, na discussão da política externa por parte das Forças Armadas. Vocês viram a entrevista do comandante, do chefe de Estado-Maior do Exército, no Estadão, e ele coloca os elementos novos, aquilo que é imprevisível e a ascensão da China. Portanto, esse é um debate muito importante que nós não estamos fazendo. O caminho de fazer uma conferência nacional sobre defesa nacional, o caminho de fazer um debate político, de politizar essa questão, é o que nós temos que fazer. Nós não temos outro caminho. Pressionar o governo de fora para dentro. Pressionar o governo com opinião pública, fruto do debate, fruto da transparência. Colocar os termos desse debate, eu acho que é fundamental para a gente afirmar uma postura de mudança, de transformação e de reestruturação da defesa do país. E eu acho que abordar isso a partir de uma política de defesa, como política pública, é um elemento que acumulará, ampliará, facilitará o debate de mérito sobre os aparatos de coação do Estado, que tem nas Forças Armadas aquilo que os teóricos, do capitalismo definem muito bem como o monopólio da violência organizada. Essa discussão eu acho que é muito importante a gente fazer. É claro, eu não posso. E aí, certamente, Léo, você vai colocar isso melhor. Nós não podemos ficar só no objetivo final, nós temos que ver quais os objetivos intermediários, como vamos resistir, como vamos acumular força, como vamos enfraquecê-lo, como vamos diminuir os riscos numa política de resistência mais ampla diante desse aparato militar, desse aparato de força, desse aparato que tem presença no território nacional e desse aparato que tem, no meu modo de entender, ligações extremamente sofisticadas com as bases da OTAN na América do Sul. Não é por acaso, nós estamos num continente que não é qualquer continente em termos de matérias-primas, de minérios, de água doce, de proteína e tal. Isso é muito importante para a gente discutir essa estratégia de uma política de defesa pública. Era isso que eu queria colocar aqui para a nossa reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, Genuíno. Obrigado mesmo. Bom, duas falas importantes. Eu queria abrir para questionamentos, para rápidas colocações. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria já levantar o primeiro questionamento. A gente hoje tem assistido uma incongruência entre a política externa, as ações de política externa que estão sendo empreendidas pelo governo Lula e a postura de política externa das próprias Forças Armadas, em vários momentos se declarando totalmente alinhadas, doutrinariamente alinhadas, num momento onde o Brasil volta a ensaiar uma política externa que o Celso Amorim sempre chamou de política de não alinhamento ativo e altivo. A gente tem as Forças Armadas, que deveriam ser o espaço de resguardo, de retaguarda
para essa política externa em contradição. Ao mesmo tempo, a gente hoje tem também em processo de elaboração, caminhando para encaminhamento ao Congresso, votação no Congresso, de 3 documentos que, historicamente, sempre têm sido desenvolvidos pelos próprios militares, que são a Estratégia de Defesa Nacional, a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional, né? Nós não temos isso fora, né, sendo dialogado, sendo aberto para fora do Ministério da Defesa, né, quando defesa não é e não pode ser vista exclusivamente como um atributo militar, mas precisa ser vista como um atributo de Estado. Então, eu queria que vocês mencionassem um pouco, né, dialogassem um pouco com esses 2 aspectos que eu levantei. Está escrito aí o Tararã. Tararã, com você, por favor. Tá. Eu primeiro cumprimentar aí a intervenção dos nossos palestrantes, o Genuíno e o Piero. Eu quero dizer que eu tenho pleno acordo e enxergo muita substância na intervenção desses 2 companheiros, nossos palestrantes, né? Eu queria me referir aqui nesse espaço um pouco a uma afirmação que o Vicente fez logo na introdução, que diz respeito à inadequação das Forças Armadas, né, para a defesa nacional, né? Por que que eu acho que essa questão ela é importante e estratégica? Porque ela, em grande medida, desenha as mudanças, isso que o Genuíno chama de refundação aí das nossas Forças Armadas, para a gente repensar essa questão e orientar, né, minimamente. Até porque quando a gente pensa em política de defesa, a gente pensa na Amazônia, pensa na nossa costa oceânica, pensa na nossa fronteira seca, né? Pensa nisso como uma questão técnica militar, mas ela não é só uma questão técnica militar, porque qualquer política de defesa ela envolve ações que dizem respeito às comunidades, aos tratados internacionais de cooperação, ao uso de tecnologia, enfim. Tudo isso tá subordinado a uma estratégia de defesa. E tem algumas questões que são centrais para a gente pensar uma estratégia de defesa, né? Primeiro, o que que nós queremos proteger, né? Essa é uma questão técnica militar. Não é, isso daí é uma questão que vem a gente tem que pensar a questão da defesa como política pública para poder responder. É uma questão que diz respeito aos civis também, né, ao poder civil, né? Quais são os recursos que vão ser empregados numa estratégia de defesa? Recursos humanos, recursos materiais, tecnológicos, enfim, né? Essa não é uma questão tecnicamente militar, ela é civil também, é uma questão civil, né? Quem vão ser nossos aliados? Isso é uma questão política, né? Que deve ser exercido pelo poder político, um poder civil que nós temos. Então, eu queria reforçar muito essa ideia de que a questão da defesa, a estratégia do Brasil em termos de defesa nacional, ela é uma questão de política pública, né? Essencialmente, é uma questão de política pública. E nós temos que pensar dessa forma para a gente poder preparar, né, nós estamos observando, existem mudanças aí na geopolítica em curso e que o destino, para onde que vai, isso não é muito claro, isso não está definido. É um processo em transformação, em andamento, né, e que nós temos que, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos posicionar, né, vamos dizer, dentro desse jogo de xadrez, né? E essa questão ela é essencial, ela é estratégica, ela é fundamental quando a gente fala assim, vamos pensar na soberania, vamos pensar aquilo que o Genuíno falou, pensar como na nossa estratégia para a manutenção nas Forças Armadas, como manutenção da democracia, para ser pensado, tem que ter uma mudança e um aprofundamento dessa discussão, né? Então, eu queria
que os nossos palestrantes aí falassem um pouco sobre essa questão da inadequação. Eu acho que isso é muito importante e estratégico para a gente. Obrigado, Granado. Obrigado, Tararã. Paulo Figueiredo, com você, por favor. Boa noite. Eu queria realmente também saudar os dois palestrantes com palestras assim, com informações e com, digamos assim, uma análise bem profunda e, digamos assim, apontando particularmente a fala de Genuíno hoje, digamos assim, me identifiquei muito com ela. E a pergunta vai para os dois, mas vai mais para Genuíno. O Genuíno colocou que, estrategicamente, a longo prazo, realmente só uma refundação, e eu concordo plenamente. Mas ele falou também que há medidas imediatas e posturas e políticas públicas que, digamos assim, apontariam para esse enfraquecimento e apontariam nessa direção, né, ainda que de modo preliminar. E aí eu vejo o seguinte, a minha pergunta para o Genuíno é a seguinte: para uma política de defesa, me parece essencial uma política muito forte de ciência e tecnologia, que é, digamos, o campo onde eu milito mais. E a minha pergunta para o Genuíno vai o seguinte: de que maneira, que tipo de política de ciência e tecnologia poderia ser uma porta aberta, por exemplo, para a formação científica e tecnológica das Forças Armadas, das três forças, no sentido de uma política de defesa? Só para exemplificar assim, eu pergunto algo parecido como, por exemplo, o projeto Brasil-China do satélite de décadas passadas, se teria algum papel nesses passos iniciais dessa estratégia futura de refundação. E eu vejo, a minha impressão é que a política de ciência e tecnologia do país ela é muito tímida hoje nessa direção. Não sei se o Genuíno concorda com isso e se ele vê papel dessa política nos primeiros passos na direção da refundação. Muito obrigado, Paulo. Cláudio Graziano. Boa noite, eu também gostaria de elogiar, foi muito bom ouvir as exposições, tanto do Piero como do Genuíno, né? O Genuíno não é a primeira vez que vem aqui com a gente conversar sobre esse assunto, mas a minha pergunta é como fazer, né? Eu concordo com o Genuíno, principalmente, que nós estamos perdendo oportunidades, estamos aí as Forças Armadas perdendo, vamos dizer assim, perdendo a boa imagem, né, perante a população, dado todos esses enroscos de joias, de corrupção e etc. Mas como fazer essa refundação, dado o quadro político que nós temos, né? Nós temos aí um governo de coalizão, né? Com uma pressão grande da direita, né? Centrão agora, hoje, entrevista do Lira no final de semana da Folha, que eu não li, só li comentários a respeito, né? Mas que a Caixa Econômica passando com porteira fechada para o Centrão, né? Mas como é que fica? Como vocês enxergam essa possibilidade de refundação, dado esse governo de coalizão e esse Congresso totalmente com perfil à direita, e não só à direita, né? Como um perfil bastante sequioso enfim, não, me parece que eles não se importam, né, com essas temáticas de Estado, né? Eles se importam com as temáticas que desagradem, que seja a sua necessidade fisiológica de imediato. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Tadeu Valadares. Olha, quer dizer, primeiro, óbvio, tal como da outra vez, eu apreciei muito tanto a fala do Genuíno quanto a fala do Piero. E hoje eu nem tenho assim perguntas. Eu tenho mais uma reação, assim, que é um comentário em relação, quer dizer, a sensação que me ficou, de uma maneira muito abstrata, talvez demasiado
especulativa das duas falas. Então, é um comentário, apenas um comentário, que eventualmente poderá merecer ou não alguma reação de ambos ou de um dos palestrantes, né? Eu achei, sempre eu sou muito cuidadoso com isso, eu achei, mas posso estar equivocado, que as duas falas, elas, para mim, elas estão bem distanciadas uma da outra. Talvez até mesmo assim, infinitamente distanciadas. Da forma como eu ouvi a fala do Piero, ela me pareceu assim, uma ilustração assim, de um amplo arco realista, um certo realismo, né? E esse realismo, afinal, leva a algo, digamos, no registro antropológico, que é um esclarecimento. A fala do Piero foi muito esclarecedora, mas eu acho que ela desemboca numa espécie de... Nós estamos diante de um impasse insuperável. Não há limite na fala do Piero como reformar, e muito menos reformar profundamente, ou muito menos refundar as Forças Armadas. Em especial, ele se refere ao Exército, que é um campo de pesquisa dele, né? Já a fala do Genuíno, ela é uma fala que eu acho que ela está solidamente baseada num plano valorativo, no plano dos valores, a coisa axiológica, né? E é uma fala que a base dela para mim, é quase uma coisa freiriana, é uma certa imbricação entre a esperança e o esperançar, né? No sentido do Freire. Ele faz também, o Genuíno, me parece uma análise, não sei se realista, mas uma análise muito completa da coisa, né? É, mas, diferentemente do Piero, o Genuíno tem uma proposta muito clara de que transformar as Forças Armadas, fazer uma democratização profunda das Forças Armadas e que o momento é este aqui, este agora. Senão, se a gente perde essa oportunidade, a gente não sabe quando é que vai passar outra na nossa estrada, né? E aí, resistência popular contra a degenerescência militar. E aí, eu achei muito interessante que, claro, o livro do Manuel é citado por ambos, né? Mas, na minha maneira de entender, a fala do Piero sublinha quão pouco, na verdade, atualmente, a gente pode tentar democratizar, fazer a democratização dos militares. O que, já que é muito difícil isso, a gente pode ser uma linha, digamos, que não deixa de ser um recuo em termos de que o objetivo maior talvez seja inalcançável, mas o Piero, acho que citou isso, sublinhou isso. Há uma possibilidade de nacionalizar os militares, né? Nacionalizar os militares já é uma coisa enorme, é uma coisa muito positiva. Ainda mais que é um nacionalizar que tem duas faces. Tem uma face que são os materiais, as armas, a indústria militar, né? Então, você tem a ciência e tecnologia aplicada à esfera militar, à esfera da produção de armamento, etc. E você tem uma outra coisa que é talvez mais complicada do que fabricar armas, que é mudar o pensamento militar. Você transformar, você conseguir dissolver no tempo o paradigma que vem de muito tempo, muitos anos atrás, né? E que é o paradigma que os militares importaram dos Estados Unidos e adaptaram à situação brasileira. E esse é também algo que pode ser tentado, me pareceu. Agora, eu acho que as falas dos dois divergem, né, uma da outra, porque na fala do Piero não comparecem certos atores. E esses atores, na fala do Genuíno, são essenciais. Aí, quer dizer, eles não foram explicitados, o Genuíno ficou muito no geral da coisa, nessa parte dos atores, né? Mas atores como classes trabalhadoras, classes populares, classes subalternas, partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais de esquerda, universidade, estudantes, professores, intelectuais, a mídia de esquerda, esse universo, né? Esse universo
ele está ali na fala do Genuíno, na minha audição da fala, né? E eles é que garantem exatamente que se possa fazer uma análise tão completa como o Genuíno fez, digamos assim, da questão da defesa nacional e da possibilidade, se a gente consegue aproveitar um momento favorável, de se fazer uma grande transformação estrutural democrática dos militares. Eu consegui ver essas diferenças, eu consegui ver essas distâncias entre as duas falas. Eu nunca sei qual das duas, digamos, a história vai confirmar. Agora, eu sei, que me parece claro, sim, que este momento é um momento, digamos, de fragilidade de uma certa parte eu diria, dos militares mais envolvidos com o processo que levou à vitória do Bolsonaro, e os militares que hoje, porque tudo que saiu, que se sabe, é uma coisa terrível para a imagem que o militar tem de si mesmo. E é evidente que uma parte dos militares deve estar muito insatisfeita com a atuação dos seus oficiais superiores, e alguns não tão superiores assim, nesse imbróglio todo do qual nós escapamos até agora, né? Vamos esperar que escapemos ao longo de todo o governo Lula e dos futuros governos democráticos, mas é um momento de fragilidade. O que eu não tenho certeza é que se esse momento de fragilidade é perdurável, né? Eu acho que dificilmente ele é perdurável. Então, nisso eu concordo inteiramente com o Genuíno. Ou se consegue fazer algo significativo agora, diante de um ponto fraco na corrente, de um elo fraco, ou daqui a pouco esse elo está soldado e as coisas se tornarão muitíssimo mais difíceis. Então, um pouco era esses os comentários que eu queria fazer. Muito obrigado, Tadeu. Está escrito Vicente. Vicente, você me permite fazer uma simples observação rápida antes, a partir da fala do Tadeu? Veja, eu acho que as duas falas deixam no ar uma questão importante, que é a questão de, tudo bem, é necessário caminhar na direção da refundação, né, das Forças Armadas, né, em novos patamares, e isso tem tudo a ver com os conceitos apontados no livro do Manuel e tal. Mas não se fazem essas transformações sem que se consiga ter um determinado patamar de correlação de forças favorável a isso. E, portanto, se trata, essa sim, eu acho que é a discussão, e daí eu divirjo do Tadeu, eu não vejo exatamente divergência entre as duas falas, né? Eu acho que nenhuma das duas falas aborda algo que eu também não sei abordar, que é como é que é o processo de construção de correlação de forças para se conseguir dar determinados saltos, certo? Eu acho que se trata, no mínimo, de começar a trabalhar fortemente a geração de massa crítica em torno do tema, de aprofundamento do conhecimento sobre o tema, de transformação do tema em agenda pública, né? E, nesse sentido, veja, o tema militar pode e deve ser acoplado a várias lutas, a vários outros movimentos que se pode fazer, que se deve fazer. Eu cito, por exemplo, a questão da política de reindustrialização. Por que a defesa não pode ser vista também, né, na discussão sobre a política de reindustrialização? Por que a gente não pode colocar desde já na pauta, né, e no debate público a convocação de uma Conferência Nacional de Defesa, né? Ou seja, eu acho que a gente está vivendo, e eu acho que essa oportunidade está dada, a gente está vivendo um momento onde construir massa crítica em torno do tema é possível, e construir massa crítica é base de um processo de construção de correlação de forças, para aí sim se conseguir fazer as mudanças que a gente tiver correlação de forças para fazer. Vicente, com você, desculpe eu ter atropelado você. Não, foi importante. Não, primeiro, quero constatar que estamos realizando um diálogo mesmo, né?
Então, isso é o nosso objetivo. A questão ficaria só diálogos Unissul, uma marca fantasia, né? Quer dizer, a gente está tentando estabelecer entre a gente um diálogo efetivo e a partir de introduções esclarecedoras e também norteadoras para o próprio diálogo aí, né? Diante de tudo que foi aqui dito, né, e com muita pertinência, eu tenho a convicção que nós estamos diante de alguns desafios. Quer dizer, nós, o quê? Um campo democrático, um campo progressista, um campo comprometido com a democracia, com um projeto de desenvolvimento nacional, né, de integração regional, nós, né, estamos diante de alguns desafios. Quer dizer, o primeiro desafio é tornar a defesa pública, e o Bernardo até mencionou agora, como uma agenda pública. Veja, e aqui eu vejo que nós estamos diante de uma dificuldade. Por exemplo, o tema da defesa nacional não é um tema muito presente nos debates partidários. Eu diria que há quase uma ausência nos debates partidários, ou pelo menos uma pouca centralidade dessa questão, né? É também, veja, uma agenda pouco abordada pelo nosso parlamento, né? Pelo nosso parlamento, né? E lá nós temos, né, Comissão de Defesa Nacional, e nós não, desse circuito, emana muito pouca coisa, né? Só aqueles que acompanham, que são estudiosos, pesquisadores, né? Mas mesmo o posicionamento parlamentar, através dos partidos, repercute muito pouco nos seus próprios partidos, né? E para não falar, para dar opinião pública, né? Quer dizer, há eu diria, aí uma muralha, entende? Para não aprofundar essas questões, para não dar tempo de conversar sobre essas questões. Se resume só aos fatos conjunturais e tem a duração de um período curto, depois vai ao esquecimento. Portanto, nós temos aí de romper, quer dizer, esse cerco silencioso sobre essa agenda, né? Torná-la agenda pública. Evidentemente, para tornar a agenda pública, nós temos de dizer coisas que façam sentido e chamem a atenção, né? Quando nós falamos de defesa nacional, de qualquer defesa, nós temos de esclarecer para dar sentido e interesse ao debate. Primeiro, me defender de que ameaças? Me defender de quais vulnerabilidades? Né? Isso é importante, né? E eu posso traduzir numa linguagem mais direta: defesa contra quem, né? Defesa contra o quê? E, evidentemente, para se defender, eu preciso contar com pessoas, né, atores, e preciso contar com materialidade. Então, defesa com quem, né, e defesa com o quê, né? E aí entra todo o tema da indústria, defesa e assim por diante, né? Mas eu acho que nós temos de explicitar quais são as ameaças e as nossas vulnerabilidades. Mas a revelar isto usando o que aconteceu sobre essas questões. Por exemplo, nós temos, como país, pela extensão do nosso litoral, uma grande vulnerabilidade, né? E todo o projeto do submarino atômico tinha como objetivo garantir a defesa do nosso território, você entende, das nossas 200 milhas, da nossa costa, você entende, e dos ativos que estão lá. E lembrando que grandes ativos estão lá: a energia, o petróleo e assim por diante, né? Nós sabemos que a Amazônia é objeto de cobiças, né? Então, nós temos essa ameaça
E mais ainda, e temos um certo padrão de defesa que foi constituído para a Amazônia, né? O que é que resultou desse padrão? E aqui nós temos fatos recentes que dão sentido de preocupação. Por exemplo, né, o governo militarizado, militar que nós sucedemos, veja, ele estimulou, ele protegeu, você entende, as ações ilícitas da Amazônia, o garimpo, a ocupação das terras e assim por diante. E fatos recentes, já no nosso governo, apontam que militares em comando passavam informações sobre as forças de fiscalização do Estado brasileiro, incluindo inclusive órgãos militares, quer dizer, estruturas militares nessa tarefa aí, né? Mas, de toda maneira, o que eu quero dizer é que nós temos de dar sentido prático, né? Porque necessitamos de uma defesa nacional. Por outro lado, e aqui vem uma nossa especificidade, nós não brigamos há muito tempo com ninguém, né? Nós somos um país de fronteira pacificada, né? Há contenciosos sul-americanos, persiste o contencioso entre, se entende, o Chile e o Peru e a Bolívia, só para falar, né, na questão do acesso ao mar à nação boliviana, né? E também, repare, nós somos, as nossas reservas estratégicas, os nossos recursos estratégicos, os minerais, a água, a biodiversidade estão sob ameaça de piratarias e outros movimentos, né? Mas tudo isso, repare, não quero responder, quero dizer o seguinte: nós temos de dar sentido de que precisamos de uma defesa, e uma defesa contra, você entende, atores, interesses e situações, né? E é evidente que o terceiro ponto, eu acho que esse pode dar um vínculo com amplas massas, é explicitar de que os nossos problemas de segurança pública, entende, resultam de uma inadequação e de uma submissão da segurança pública à lógica militar, né? Então, eu acho que isso é importante, ou seja, a militarização de nossas políticas não resolveu os nossos problemas, está processando várias deformações, como é a integração das forças policiais ao crime, às milícias, e mais ainda, e tem uma concepção antidemocrática que resulta nessas expedições de punição, porque opera a lógica da guerra interna e a lógica do inimigo interno, né? Então, eu também agrego essas considerações para que possamos, né, entender a complexidade dessa agenda. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Vicente. Como não há mais pessoas inscritas, eu vou devolver imediatamente, então, ao Piero, né, já para a sua fala final. Piero, por favor. Bom, obrigado por todas as considerações. Eu acho que só dá mesmo para fazer talvez uma breve consideração genérica diante das muitas coisas que apareceram aqui. Eu não sei, Genuíno, mas os termos que você falou, né, da ideia do neoliberalismo como guerra civil e a única contraposição possível é a revolucionária, me lembrou um pouco aquela história da escolha da guerra civil do Laval e do Dardot. Enfim, eles falam exatamente isso. Esse programa enfim, como tem isso. Não sei se é essa referência que estava passando pela sua cabeça. Em todo caso, era nisso que eu estava pensando aqui. Enfim, como eu estou falando com pessoas que estão ligadas ao campo popular, que de uma maneira ou outra têm alguma inserção dentro de uma estrutura partidária, eu acho que, para mim, ainda que seja talvez alguma coisa que esteja mirando um prazo mais longo, mas mesmo como o Tadeu falou, sobre uma perspectiva que talvez seja um pouco mais realista, perto de como o jogo está sendo montado hoje, o meu problema principal é que isso que eles estão chamando de alternativa da revolução para frear a escolha
da guerra civil é algo que se liga necessariamente ao campo de um partido de massas que tem alguma aspiração de não andar de mãos dadas, né? Com isso que eles chamam de escolha da guerra civil, que é o sistema que a gente pode chamar de neoliberal militar, enfim, e tudo mais. Quer dizer, qual era a ideia que eu estava pensando? É que eu acho que muito mais do que dizer eu vou transformar as Forças Armadas sem ter a menor condição de como começar essa conversa, porque não tem, é vocês começarem a trabalhar internamente dentro do partido alguma coisa que, enfim, adquira massa crítica para sair do impasse que está sendo colocado. Enfim, porque a coalizão centrista ou centro-direitista é uma coalizão que, do meu ponto de vista, está deixando os militares muito alegres, entendeu? Apesar do problema da opinião pública, eu acho que isso aqui, sinceramente, não vejo isso como uma abertura histórica para produzir transformações lá. Eles já deram muita demonstração de como atuar com o PT lá no auge, você está entendendo? Durante o governo Lula. E os caras armando debaixo do nariz de todo mundo aquilo que veio acontecer a partir de 2014. Então, me desculpem, gente, mas assim, defesa contra quais ameaças? Gente, a principal ameaça são os próprios militares. Como é que você pode pedir para constituir uma defesa com eles, sendo que eles são a principal ameaça do que se faz aqui e o judiciário é a outra? E as ameaças cyber de um sistema que está controlado por eles, e a mídia e tudo. Quer dizer, não dá para pensar fora de todos esses parâmetros, eu acho. Agora, é claro, a gente pode ter algumas soluções paliativas, sei lá eu. Vamos pensar em fazer outras escolas militares para oficiais, né? Enfim, não deixar tudo concentrado em Amman, AFA, escola naval. Sei lá, isso assim, dentro de uma caserna que se autocontrola completamente e que dificilmente vai se deixar ter assim uma atitude de intervenção do poder legislativo tal para dizer que tem que mudar alguma coisa lá dentro. Eu acho que não vai ter mudança nenhuma. Tem que pensar numa mudança a partir do seu próprio campo, porque essas coisas estão em relação. Agora, enquanto você não tem um campo popular organizado, enquanto você tem alguém, quer dizer, que capturou o discurso da revolução, fazendo uma espécie de ciranda zapatista, como foi o caso de 2013, né, que é esse o campo que se pôs, o campo do horizontalismo, da autonomia, que mais se interessa pelo processo do que pelo resultado, que quando teve a chance de ter uma força minimamente insurgente, vira a questão de 20 centavos ou qualquer coisa assim, acho que não tem a menor condição. Enfim, a gente está sendo simplesmente fuzilado pelo neoliberalismo progressista e fingindo que a alternativa a isso é quase que um nacionalismo de roupagem meio neofascista. Quando você, enfim, a alternativa do campo popular e revolucionário simplesmente não existe. Está na mão do discurso de 3 locados da Faculdade de Filosofia da USP, que vem com histórias que, enfim, parecem ter saído do conto de uma ciranda, do Chapeuzinho Vermelho, sei lá eu. Assim, onde está a experiência de todo mundo que viveu uma luta do campo popular dos anos 60, que organizou, enfim, uma tentativa de fazer uma ação com inteligência, com alguma coisa que faça esses caras sentarem na mesa? Dizer assim, não, tem uma contraposição a nós e a gente precisa fazer isso, porque por enquanto eu não estou vendo. E, sinceramente, baixa na popularidade, porque
saiu que o general X, enfim, estava fazendo transação com joia árabe. Primeiro que todo mundo vai esquecer isso daqui a um ano, eu acho. Segundo, que é essa operação que vai ser fulanizar os caras que fizeram isso. Não, eles aderiram ao Bolsonaro, viraram bolsonaristas, e isso mancha eles. Então, apagando o Bolsonaro do mapa, a gente apaga com esse problema que foi a adesão militar ao bolsonarismo, apaga o fascismo, apaga tudo e pronto. Aí eles recomeçam de novo do zero até o próximo momento. Ou a gente pensa numa solução definitiva, reestruturando o campo popular, ou, na minha opinião, eu acho que o jogo continua mais ou menos como está, e a gente pode viver nossas vidas, enfim, também, né? Sei lá, do jeito que está. Enfim, desculpa, eu sou realmente muito cético, né? E muito mais que o Manuel, e ele sabe disso. Já falei isso com ele 1000 vezes, né? Enfim, da possibilidade que nós, civis, temos de querer impor algum jogo para quem passou os últimos anos todos fabricando dossiê, costurando alianças com as altas hierarquias do Estado, com os setores que podem dizer como vai e como não vai ser o jogo daqui para frente. Enfim, aqui já se sofreu na pele do judiciário, que era um judiciário que estava andando de mão dada com militares. Quem garante que eles não estão de novo agora? Eu não sei. Eu acho que estão. A minha opinião é que essa desavença atual é um teatrinho. Mas, enfim, não dá tempo para ficar desenvolvendo tudo isso, mas eu acho que é um pouco a minha ideia aqui. Obrigado de novo e desculpem a contundência, mas, enfim, eu acho que é por aí. Muito obrigado, Piero. Muito obrigado mesmo. Genuíno, com você, por favor. Eu começaria, Tadeu, com a tua colocação de que a minha estratégia e a minha tática pressupõe que as transformações estruturais são produto da conscientização das massas populares, da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, da luta das mulheres, da juventude, da luta antirracista, da luta da comunidade LGBTQIA+, desse mutirão popular que, no meu modo de entender, tem que caminhar por dentro e por fora das instituições, por cima e por baixo, disputando a eleição e também disputando a sociedade. E neste caminhar entra a questão da defesa nacional com base numa política democrática, pública e de Estado. E aí nós marcamos uma diferença frontal com a história, com os valores e com os pressupostos das Forças Armadas Brasileiras ao longo do fim do Império e todo o período da República. Nós nos contrapomos, nós enfrentamos, nós queremos fazer reformas profundas no aparelho e nos aparelhos de coação do Estado. Em primeiro lugar, eu acho que vai ter nós vivemos um mundo conturbado, que a gente usou a expressão de uma espécie de guerra civil permanente. Um mundo conturbado da transição ambiental, da transição ecológica, dos desastres, um mundo conturbado pela guerra e uma geopolítica que vai determinar o mundo multipolar. Eu acho que essa situação internacional vai colocar pontos críticos na política de defesa nacional. E nós temos que dizer o seguinte: para um país continental como o nosso, quais são nossas necessidades? É ter uma política de defesa dissuasória, isto é, não é de guerra fixa, permanente, mas é de dissuasão, de pronta resposta e sinalizar que, através do espaço aéreo, através de uma força aeronaval, através de uma reestruturação no território nacional, nós possamos ter uma capacidade de resposta às possíveis ações hostis que ameaçam a soberania do país. Aí a discussão da soberania passa a ser importante no debate da política nacional de defesa. Nesse sentido, eu acho que eu discuto muito essa questão no nosso entorno estratégico, que é a Amazônia, Atlântico Sul e
a aliança com a África, que eu acho que é fundamental nessa disputa de pontos vulneráveis. Por exemplo, a integração sul-americana, eu acho que é um dado importante para uma política de defesa, porque ao lado de você defender a qualidade de vida do povo brasileiro como elemento da política de defesa, que não é GLO, não é repressão, é qualidade de vida, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter uma relação de parceria com os países vizinhos, que nós temos interesses complementares. Aí já tivemos a experiência do Conselho Nacional de Defesa da América do Sul, já tivemos experiência na Unasul, e eu acho que isso tem que ser retomado. Por quê? Para a gente ter algum protagonismo no mundo multipolar, nós temos que ter uma geopolítica regional de convergência, de parcerias com relação a certos organismos. Por exemplo, eu acho que separar, como a política de defesa é algo sistêmico, é algo estatal, é algo que se relaciona de maneira horizontal com outras políticas, nós temos que definir claramente o fim do espírito de casta, o fim do espírito corporativista, como justiça militar, com autonomia, e alterar o padrão de formação, alterar o padrão de formação dos militares brasileiros. Ou fazendo via uma relação com as universidades públicas, ou mudando a questão da formação das academias, criando novas instituições de ensino e, principalmente, pessoal, a questão do ensino, uma vez nós discutimos isso com o Manuel Domingos, e eu concordo com ele, é o seguinte: o problema não é só mudar o currículo, é você criar um ambiente político no país que influencie, que dispute corações e mentes nessa base militar que está contaminada pela ideia da guerra interna, do marxismo, do marxismo cultural, da revolução cultural e por aí afora. Então, eu acho que nós temos várias tarefas para desencadear. Aí, Pierro, a minha perspectiva era que o nosso governo detonasse esse processo, fizesse um caminhar para dar conta dessa agenda de uma política de defesa democrática, quebrando a tutela militar, diminuindo a autonomia das Forças Armadas dentro do Estado, estabelecendo o princípio da soberania popular como razão fundante para exercer o poder político nas Forças Armadas. Eu tô hoje cético em relação a essa possibilidade. Por isso que eu acho que o caminho é trabalhar de fora do governo, com as instituições que estão ao nosso alcance, com setores da academia, com publicações, com sites, com eventos, para fazer um movimento em torno das ideias do que é uma política de defesa democrática, nacionalista, não militarista, e uma política que dialogue com os vários setores da sociedade. Um deles, que eu acho que é crucial, é a parceria no acesso à tecnologia sensível com os institutos de pesquisa, com os institutos de planejamento. Eu acho que seria fundamental a gente defender essa política. Aí vocês podem perguntar, mas isso vai dar certo? Olha, quando a gente inseta uma luta, a gente não vai calcular se vai dar certo ou não. A gente tem que primeiro dizer se ela é justa. Segundo, vamos acumular força. Terceiro, correlação de força a gente altera na medida em que os adversários se enfraquecem, a gente aumenta o nosso raio de apoio e a gente vai atacando os pontos vulneráveis. Eu acho que hoje nós temos condições políticas para fazer um debate sobre o papel das Forças Armadas numa política de defesa nacional, coisa que o Brasil nunca teve uma política de defesa nacional. A política de defesa nacional nossa era guerra interna contra o inimigo interno e submissão à potência imperialista. Nós não tínhamos uma política de defesa. A própria organização das Forças Armadas do território nacional é algo superado, inadequado e, de maneira, do meu modo de entender, disfuncional. Então, eu acho que, para isso, é necessário a gente defender reformas. Eu usei aqui, entre nós, a expressão refundação, mas isso gera até uma rejeição. Eu prefiro que a gente use as reformas profundas nas Forças Armadas, tendo como base uma política de defesa
democrática, que quebre a tutela militar, nacionalista e que altere radicalmente a ideia de que o povo é inimigo, revogando o princípio que está no artigo 142 da Lei da Ordem. Eu acho que serão conquistas democráticas importantes para você acumular força, para você crescer e, evidentemente, junto com outras reformas estruturais no Estado brasileiro, você dá uma resposta global ao que hoje representa a tutela militar, o corporativismo, a questão, por exemplo, da autonomia e do patriotismo militar sobre a soberania nacional. Eu acho que as condições, como a gente está vivendo um processo de efervescência, um processo de transição em crise, eu acho que há as condições para a gente conseguir isso aí. Para isso, para terminar, eu acho fundamental que a gente unificasse cabeças, forças, experiências, debate em torno de um movimento político popular democrático. E aí, Pierre, eu concordo contigo. Por dentro dos partidos, dos movimentos sociais, a gente construir essa consciência democrática e popular antineoliberal nessa perspectiva. Por exemplo, eu acho que defender publicamente a derrota da tutela militar, defender publicamente a punição dos militares, defender publicamente que o andar de baixo não pode ser julgado severamente pelo Supremo e o andar de cima, defender publicamente que quem se comprometeu com todas as políticas do bolsonarismo, principalmente ao nível de chefia, tem que pagar um preço. Eu acho que são posições que têm eficiência política no sentido de conscientizar, de esclarecer e de politizar o povo brasileiro, porque eu quero acreditar que criando um movimento popular, um movimento social, um movimento de toda a sociedade, a gente pode fazer isso. Agora, para isso é necessário politizar. Tem muita coisa ocorrendo no Brasil embaixo, nos porões. Assim como tem muitos porões da extrema-direita, tem muitos porões da esquerda. E eu acho que a gente tem que unificar isso dentro de uma visão de uma articulação à esquerda, dentro de uma frente amplíssima, que, no meu modo de entender, a gente tem que tensionar, tem que polarizar, tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que estar com o Lula. O Lula é uma grande possibilidade histórica, nós não podemos desperdiçá-la. E essa grande possibilidade histórica, nós temos que trabalhar com ela, que não é simplesmente bater palma e dar viva. É criticar, fiscalizar, sugerir e acompanhar. É isso. Muito obrigado, Genuíno. Quero agradecer imensamente ao Piero, quero agradecer também imensamente ao Genuíno, né? O debate de hoje foi um debate importantíssimo, né? Esse debate ele se dá no processo já de preparação do lançamento do livro do Manuel Domingos, o livro O que Fazer com o Militar, que vai ocorrer na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e para o qual já quero deixar convidado todas as pessoas que nos assistem. Quero dizer que o tema vai voltar à baila em várias próximas oportunidades. Nós vamos retomar, inclusive, um diálogo que já vínhamos fazendo com o Manuel na direção da construção da realização de um simpósio sobre segurança pública e defesa nacional. Ou seja, o tema está bastante amplo e acho que o debate de hoje navegou nessas águas, e por isso eu queria mesmo reforçar o agradecimento ao Piero e ao Genuíno, também a todas as pessoas que estiveram conosco aqui. E quero pedir, então, que o Vicente Trevas, da mesma maneira que fez a abertura, faça também o encerramento dos nossos trabalhos. Vicente, com você, por favor.
Só agradecimentos, né, à participação de todos, né? Eu acho que hoje foi uma sessão da qual vamos sair silenciosos e reflexivos, né? Então, espero que a noite seja uma boa conselheira para decantar, eu acho, as questões aqui apresentadas com muito sentido e com muitas complexidades. Então, muito obrigado a todos, em especial